aqui no Mentores Online e bem-vindo à nossa aula Iniciação na Advocacia, que caminho devo seguir? A primeira pergunta que nós temos aqui, o que é ser advogado? A Constituição Federal me diz, o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas o que é ser advogado? O que é ser indispensável à administração da justiça? Qual é a função de um advogado? Por que você quer ser advogado? O advogado é uma pessoa que vai auxiliar a sociedade, vai auxiliar as pessoas, de um modo geral, a se relacionarem com o Estado e entre as próprias pessoas, entre a própria sociedade. O advogado é quem cria um vetor de integração na sociedade. O advogado é quem auxilia as pessoas a se relacionarem entre si e ajuda as pessoas a se relacionarem com o Estado. Nós temos um ordenamento jurídico aí e quem quiser pode tentar escapar dele, mas o ordenamento jurídico as leis estarão surtindo efeito sobre você. E somente o advogado pode facilitar para que, quando a lei venha a recair sobre uma pessoa, essa dor dessa pessoa seja menor. O advogado, então, é quem facilita a sociedade, é quem facilita que a sociedade se desenvolva por meio do ordenamento jurídico a ser cumprido. O advogado pode atuar de duas maneiras. Você pode ser um advogado consultivo, que fica lá no seu escritório, tranquilo, prestando consultorias, sanando dúvidas, evitando, prevenindo que problemas aconteçam. Mas você também pode ser um advogado litigioso. Harvey Specter, o advogado que ganha, o advogado que está litigando, que resolve conflitos, que está dentro do judiciário, vencendo as suas ações e mostrando para os seus clientes que ele é bom, que ele é o melhor e que, quando ele tiver um problema, e quando esse problema se transformar num conflito, numa guerra, você é o advogado correto para ser contratado. É você, o advogado litigioso, que vai ter as condições necessárias para sanar o problema e vencer a batalha, vencer uma guerra judicial. O que é necessário para ser advogado? Antes de tudo, para ser advogado, você precisa fazer o exame de ordem. Para fazer o exame de ordem, você precisa ser bacharel em Direito. Então, você precisa cursar um curso de Direito ou um curso de Ciências Jurídicas que você tem aí na sua região, na sua cidade, onde você queira cursar, em que você tenha a ambição de cursar, você quer cursar uma grande faculdade, enfim, você precisa ser bacharel em Direito. Por quê? Porque sendo bacharel em Direito, você está habilitado a prestar o exame de ordem. Prestou o exame de ordem? Parabéns, vencesse uma etapa. Tornou-se advogado? Não. Você tem que pedir a sua inscrição junto aos quadros dos advogados da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Como você faz isso? Você pega toda a sua documentação, que está lá no Estatuto da Ordem, traz o seu nome, CPF, diz onde mora, endereço, título de eleitor, seus documentos pessoais, junta seu certificado de conclusão de curso, junta seu diploma de bacharel em Direito, seu certificado de aprovação no exame de ordem e paga uma taxa de inscrição. Essa taxa tem um valor expressivo. Não é um valor assim muito simbólico, mas é um valor que você tem que pagar para quê? Para conseguir a sua credencial, para poder peticionar e dizer que é advogado, estar habilitado e estar protegido por todas as prerrogativas que um advogado tem. Feito isso, você é advogado. Para continuar a ser advogado, para estar regularmente inscrito enquanto advogado, você precisa o quê? Precisa pagar a anuidade da OAB. E isso aqui é um grande problema. Por quê? Porque muitos advogados, no começo da sua carreira, principalmente os que estão no primeiro ano, isso é muito comum quem acabou de se inscrever na ordem, acreditar que a taxa de inscrição se refere à anuidade. Mas não, a taxa de inscrição é uma coisa. A taxa de inscrição é para você pedir a sua habilitação enquanto advogado. A anuidade não. A anuidade é para manter você regular na qualidade de advogado e para poder usufruir de todas as prerrogativas e toda a estrutura que a OAB lhe proporciona. Com a anuidade, você pode peticionar em juízo. Você pode fazer o quê? Estar lá representando uma pessoa numa ação judicial. Então é muito importante. Por quê? Porque se você não pagar sua anuidade, em muitos momentos, você pode chegar lá no fórum, no Tribunal de Justiça, em qualquer tribunal do país, e ter negado um direito seu enquanto advogado. Por quê? Como isso vai acontecer? Que as instituições se comunicam.
a OAB informa os tribunais, informa o Poder Judiciário, você não está em dia com suas obrigações com a OAB. E isso lhe barra, isso lhe traz uma trava. Você não consegue acessar um processo, muitas vezes, em que você patrocina. Por isso que é muito importante você pagar a taxa da anuidade. A taxa da anuidade, para você que é advogado, você tem o programa de descontos do jovem advogado. E isso varia de estado para estado. Em alguns estados são 3 anos, em alguns estados são 5 anos, em alguns estados o desconto é de 50% sempre, em alguns estados é progressivo, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, até os 5 anos de exercício de advocacia. Enfim, procure o seu estado, procure a sua seccional do OAB e vá lá ver como é que é o seu programa de jovem advogado. Com certeza ela tem. Todas as OABs do país têm um programa de descontos para jovem advogado. Para quê? Para auxiliar, para ajudar você que está começando nessa carreira difícil, nessa carreira que não lhe traz frutos de maneira muito rápida, essa carreira que é a longo prazo, a começar a se estabilizar e poder pagar e usufruir das prerrogativas de advogado e ser um advogado devidamente habilitado e inscrito na OAB. Sou advogado. Agora, sou advogado e agora me inscrevi na OAB, passei no exame de ordem, me inscrevi, paguei a minha anuidade. Que caminho eu devo seguir? Como eu devo fazer isso? Você tem 3 opções, amigo. Você pode ser um advogado contratado, você pode ser um advogado associado e você pode ser um advogado sócio. E cada uma dessas alternativas tem suas características, tem seus bônus, tem seus ônus. Vamos ver cada uma delas. Advogado contratado. Isso é muito comum nos grandes centros, né? Em cidades, em subseções que tenham muitos advogados. Não que na sua localidade, se for pequena, uma cidade pequena não tenha um escritório que lhe contrate como advogado contratado. Mas é mais comum naqueles grandes centros. Por quê? Porque nos grandes centros existem mais advogados, e se existem mais advogados, existem escritórios que são maiores. E esses escritórios que são maiores acabam contratando muitas vezes advogados recém-formados, que acabaram de entrar, de começar a sua carreira. Para quê? Para lhe auxiliar nos seus afazeres. Quais são os benefícios disso? Aqui você vai ganhar muita experiência. Se você for contratado no escritório grande mesmo, é muita experiência. Você vai fazer 10 petições por dia. Você vai ser tratado de uma maneira quase como se fosse um escravo. Por quê? Porque o advogado contratado, ele não vive não é uma vida muito confortável. Ele ganha pouco, ele não recebe participação nos honorários, ele tem que estar bem vestido, ele não consegue, muitas vezes, ir almoçar em casa, ter uma vida um pouquinho mais, uma qualidade de vida tão boa, mas é muito importante passar por isso. Eu já passei por isso. É difícil? Mas ser advogado contratado lhe dá muita experiência, lhe dá cancha, lhe dá meio de campo, você consegue jogar, você sabe o que fazer, você não vai ser surpreendido com situações em que, se você começar direto com o seu escritório, você não saiba resolver. Então, um advogado contratado vai lhe dar muita experiência mesmo. Qual que é a grande dúvida aqui? O advogado contratado está sujeito à consolidação das leis trabalhistas? Está sujeito à CLT? Ganha férias? Ganha 13º? Aí é complicado. Depende de escritório para escritório. Mas o que a sociedade traz, via de regra, o que o mercado traz, via de regra, é casa de ferreiro, espeto de pau. Então, provavelmente, você não terá esses benefícios. Provavelmente, você vai trabalhar muito, ganhar pouco, mas vai ter muita experiência para daqui 1, 2 anos saltar, sair para um advogado associado, montar sua sociedade, entrar como sócio de serviço, enfim, poder dar um up na sua carreira, correto? Então, é ruim, mas é bom, é muito bom. Eu passei por isso, ganhei muita experiência, e isso dá confiança, dá tranquilidade no momento de eu ter os meus próprios clientes em saber resolver os problemas, as dores e curar os problemas que eles trouxerem para mim. Tá certo? Então, qual é o grande problema aqui? O advogado contratado não se sabe se ele deveria estar sujeito a CLT, mas isso não é colocado em prática. Ele acaba sendo pouco valorizado por isso. Você não sabe se ele está sujeito a CLT, a OAB não se preocupa muito, não regulamenta, mas você vai ganhar muita experiência. Então, se você tiver uma oportunidade como essa, lhe aparecer um escritório que tem uma boa estrutura, um escritório que lhe proporcione ter muita experiência, com diversos tipos de causa, você pode estar em dúvida qual área seguir também.
né, em que área do direito você quer atuar enquanto advogado. Mas se aparecer uma oportunidade como essa, aproveite. Pega essa oportunidade, que essa oportunidade vai ser importante, vai lhe trazer muita experiência e vai lhe trazer muita cancha no momento de resolver os problemas do seu cliente. Até aqui, nós vimos o que é ser um advogado, o que você precisa fazer para ser um advogado e o que é o advogado contratado. Na próxima aula, nós vamos ver a figura do advogado associado, que teve uma regulamentação recente pelo Conselho Federal da OAB, e o advogado sócio, que pode ser o sócio de serviço e o sócio patrimonial. Nos vemos na próxima aula.